Eu tenho aqui ele junto comigo, o economista e CEO da American Consulting. Isso, quase que não sai o Igor Lucena, agora sim. Igor, meu querido, que bom te ter aqui junto comigo, presencialmente, inclusive, aqui. Bem-vindo aos estudos CNN Money. É sempre bom te receber por aqui na nossa programação. Muito bom dia, Débora. É um prazer estar aqui com vocês. Tô cheia de visitas hoje aqui, hein, gente? Sextei aqui, toda cheia de visitas, estou bem feliz por isso. Igor, vamos lá, assuntos importantes. Mercosul, Lula assumindo essa presidência rotativa do Mercosul. E ele assume, colocando já no discurso dele, o bloco inteiro querendo pautar o Mercosul como um refúgio de um mundo instável, indo bem contra a visão liberalista, inclusive, né, do próprio Javier Milei, que fez discurso minutos antes de Lula, defendendo novamente essa liberalidade que a gente sabe que Javier Milei adota sempre. Qual que é a tua visão em relação a isso, né? Qual que é a capacidade nesse momento ou a possibilidade que Lula realmente tem, né, olhando para a realidade, de conseguir fazer com que o Mercosul se torne esse refúgio, indo na contramão da visão até mesmo de países vizinhos? Olha, Débora, eu acho que a gente tem um setor bem diferente para analisar entre o que é a visão do presidente Lula e o que é a visão do próprio Brasil e do Mercosul. Primeiro, a gente está num mundo onde a questão do multilateralismo está se desmanchando de uma maneira muito forte, né? Os Estados Unidos, com a visão do presidente Donald Trump, procura fazer acordos bilaterais diretamente com os países e blocos. Por outro lado, a União Europeia tenta manter essa questão. A própria presidente Ursula von der Leyen já disse que quer encontrar blocos e países, principalmente na Ásia, para criar uma nova ordem de organização mundial baseada num novo multilateralismo. E onde é que o Brasil entra nisso? O Brasil entra como um player principal no acordo Mercosul-União Europeia, porque seria um grande sinal para o resto do mundo de que acordos comerciais ainda podem existir. Esse é um primeiro ponto. Agora, quando a gente olha para o presidente Lula e a visão do que o presidente Lula quer fazer, ele tem pontos divergentes e convergentes. Os primeiros pontos, talvez, convergentes. Todos os países do Mercosul hoje, a gente ainda não tem a Bolívia, né, porque está em processo de ascensão, querem, na prática, acordos comerciais. Já tem uma visão muito clara de que a visão política de integração regional não é suficiente e é muito lenta. Ou seja, acordos comerciais como foi o EFTA, que a gente viu o anúncio agora, que tem seus pontos específicos, ainda é muito pequeno, a gente está falando de entre 8 e 9 bilhões de dólares em relações comerciais, mas é um sinal. Por outro lado, o presidente Lula também entende que há uma necessidade de proteção, né? Ele quer que a tarifa comum do bloco do Mercosul seja aplicada para carros. Isso é totalmente rechaçada pelos outros players, porque entendem que vai encarecer produtos. Então, é uma situação dúbia, no meu ponto de vista. Por um lado, querem avançar, e o presidente Lula tem sim que avançar com todo tipo de política externa, principalmente com os parceiros europeus no acordo Mercosul-União Europeia, mas, ao mesmo tempo, a visão protecionista de mercado, que é uma visão do próprio presidente Lula, basicamente é contra as visões de Javier Milei, de Orsi, no Uruguai, e também Lacalle Pou, e do próprio presidente, o paraguaio. E o Brasil tem capacidade hoje política, diplomática e até de representatividade diante de outros blocos, e eu quero já chegar no BRICS em relação a isso, para poder chegar numa coesão do Mercosul nesse momento, trabalhando essas resistências de alguns líderes e conseguir, assim, avançar em algumas tensões, em algumas pautas, como, por exemplo, até mesmo da Venezuela? Bom, do ponto de vista econômico, acho que está muito claro que tem uma coesão. Os acordos econômicos que o Mercosul quer fazer, Débora, eu acho que isso aí, os 4 países e agora o 5º, tem um interesse e visão muito clara. Agora, do ponto de vista político, acho que o Brasil está muito pequeno. A visão internacional que o presidente Lula colocou desagradou os europeus. A gente viu isso porque o Brasil não se posicionou de um ponto de vista claro em relação ao conflito da Ucrânia, colocando Rússia e Ucrânia no mesmo lado, a mesma coisa contra parcialmente o Hamas e Israel. Isso nos afastou do ponto de vista geopolítico do centro do mundo, Europa, Estados Unidos e os grandes players. E por outro lado, a gente vai falar de BRICS aqui, mas a própria China e Rússia também
estão vendo o Brasil como tão em cima do muro que as nossas capacidades de influência, principalmente na Venezuela e nos outros países próximos, diminuiu muito. Então, acho que o Brasil tem, nessa visão até mesmo de Rui Barbosa, uma questão de independência e de não posicionamento. Eu acho que isso está errado. Eu acho que até mesmo a Suíça, que era um país neutro, se posicionou. E se o Brasil não tomar posições claras e diretas sobre assuntos geopolíticos, isso vai começar a afetar as nossas exportações. A gente viu um caso da Polônia agora, recente, com compra de jatos, e vai afetar a nossa capacidade de influenciar outros países. Então, acho que o posicionamento do Brasil e do Itamaraty hoje, de ficar em cima do muro, está nos deixando cada vez mais fraco do ponto de vista internacional. Ainda antes de chegar no BRICS, de alguma forma, essa posição do Brasil mais fraco, esse Brasil menor em termos de representatividade lá fora, pode atrapalhar de alguma maneira o andamento do acordo do Mercosul com a União Europeia? E eu te pergunto isso porque foi uma das coisas que o Lula defendeu ontem, que não vai sair dessa presidência sem fechar esse acordo com a União, sem realmente, né, não fechar. O acordo foi fechado e está nos outros trâmites que precisam ainda realmente passar por dentro de todos os outros países, mas pode atrapalhar de alguma maneira, Igor? Eu acho que pode. Eu tenho uma ideia de que o acordo vai ser ratificado muito mais pelo presidente Donald Trump, que está fazendo o mundo ficar mais fechado, né? Então, para os europeus é importante ter esse acordo para fazer um contraponto do que propriamente para o Brasil. Acho que os europeus estão numa luta e num debate para a sua própria sobrevivência. Quem vai para a Europa entende que os países da União Europeia, principalmente os que vão votar no Parlamento Europeu, como a Polônia, lutam radicalmente contra uma possibilidade de invasão da Rússia, seja cibernética ou real. Então, quando o Brasil, ao longo desse período, não apoia diretamente os europeus na defesa do território ucraniano e na própria defesa da integridade da União Europeia, fica difícil, ao mesmo tempo, eles pedirem para ratificar um acordo comercial se nós não estamos alinhados geopoliticamente. Então, acho que o que mais pode atrapalhar é esse posicionamento dúbio do Brasil, que tem uma relação com a Rússia muito simpática e que os europeus veem de uma maneira muito ruim. Lembrando que a Alemanha, que é a favor do acordo, pediu para que mandássemos munições para a Europa e nós dissemos não. Então, acho que isso atrapalha muito, essa posição do Brasil atrapalha demais o acordo, porém, ainda repito, acho que o acordo vai ser ratificado. Acho que a França não vai topar, acho que o presidente Macron, apesar de ter uma amizade com o presidente Lula, não vai amolecer o coração. Não vai amolecer o coração. E o caminho para a aprovação do Parlamento Europeu vai ser muito mais com Giorgia Meloni, os italianos que estão ali no meio de campo e ainda não têm uma visão completa, e os próprios países do leste europeu. Mas você acredita que dá tempo disso acontecer ainda na presidência rotativa de Lula? Acho que sim. A presidência são 6 meses. Existe uma ideia que essa lei, né, essa votação vá para o Parlamento Europeu ainda em setembro e outubro. Então, se acontecer, se isso for para a mesa de votação no parlamento e passar no parlamento a questão comercial, que é a mais importante, assim, a gente já estaria tendo o projeto, o acordo funcionando a partir do ano que vem. E a parte política, que depende dos parlamentos nacionais, não, aí a gente só veria nos outros anos. Mas o mais importante para nós aqui, para o CNN Money e para o dinheiro, é a parte econômica, que basicamente pode ir, sim, até o final do ano para a votação. Perfeito. E falando um pouco mais do EFTA, você já deu uma pinceladinha no início do nosso papo aqui, Igor. O que isso representa de impacto real para o agronegócio e para a indústria brasileira? Olha, até, Débora, acho que para quem gosta de chocolate, isso vai ter até uma diminuição de preço. Mas, de fato, o EFTA, ele tem 4 países, a gente está falando de Liechtenstein, Noruega, Suíça, Islândia, e o principal é a Suíça. Por quê? Porque a Suíça é um grande produtor de remédios, é um grande produtor de chocolates, mas é um grande produtor de equipamentos de alta tecnologia. Então, quando a gente fala de sistemas ópticos, de equipamentos de precisão para o Brasil e para o nosso setor industrial é importante. A gente está falando de uma relação comercial aí que vai de anualmente entre 8 a 9 bilhões de dólares. Não é tão significativo, mas é importante. E nós somos grandes exportadores para esses países de trigo, de óleo, de cacau, de carne. Então, isso ajuda o nosso agro e dá um sinal muito grande que o Mercosul não quer mais ser apenas um órgão político, que vai avançar com o EFTA
muito mais fácil, são só 4 países que querem avançar com a União Europeia e a própria visão do presidente Lula, que eu concordo totalmente, de avançar com países da Ásia, né? A gente está falando de Japão, China, o resto e outros blocos comerciais. Acho que o caminho para o Mercosul não só sobreviver, mas expandir e se tornar um bloco atrativo é justamente com novos parceiros comerciais. Igor, agora sim, entrando um pouco mais no BRICS, a gente tem hoje, inclusive, né, o jantar de boas-vindas, né, do BRICS, mas já antecipadamente não teremos participação da Rússia, Vladimir Putin não vem até aqui, a Xi Jinping também não. O que isso pode trazer de recado para a gente nesse momento? De novo, pode ser um efeito dessa posição política do Brasil? Eu acredito que sim, Débora. Eu acho que existem 2 sinais que são muito claros. O presidente Vladimir Putin não teve uma posição clara do Brasil se o Brasil seguiria as ordens do Tribunal Internacional para a sua prisão. Então, mais uma vez, essa posição do Brasil de ficar em cima do muro é muito negativa para o seu parceiro quase que de imediato, que é a Rússia, que no nosso caso é um grande exportador para o Brasil de fertilizantes. Nós compramos muito óleo diesel barato da Rússia por causa das sanções econômicas. E o presidente Xi Jinping, existe aí um ponto que ainda fica... É muito difícil a gente saber exatamente os pontos da China, mas toda aquela tensão de crítica ao TikTok que a gente viu pela primeira-dama, a própria visão de que aquilo foi talvez uma ingerência desnecessária na China, pode sim ter afastado o presidente Xi Jinping desse summit aqui no Brasil, até porque a China não está envolvida em grandes eventos geopolíticos, então, pelo menos dos conflitos, das guerras. Então, a gente imaginar que esses 2 líderes não vêm é, de fato, um desprestígio para essa posição do Brasil dentro do BRICS aqui. Então, qual que você avalia, qual que é a expectativa, né, geral que você faz nesse momento dessa cúpula que vai acontecer nesse final de semana, né? Vai ser algo que é produtivo, realmente positivo para o Brasil ou não? Qual que é a avaliação que você faz nesse momento desse BRICS que vai acontecer? Débora, eu acho que é positivo quando a gente traz para o Brasil players internacionais, até mesmo o BRICS estendido, a gente tem um posicionamento com outros países que estão entrando dentro do bloco e podem ter uma expansão econômica. Para a gente é importante, a gente vai ter a COP também. Então, acho que colocar o Brasil no spotlight internacional neste momento é importante. Acho que isso não tira valor, acho que agrega valor, mas o mais importante é quais vão ser os recados que nós vamos dar, quais os recados que a comunidade internacional vai escutar do Brasil. O BRICS quer ser um player, um sistema contra a ordem internacional liderado pela Rússia ou pela China, ou ele quer ser um bloco que vai ser integrado, que vai trazer soluções conjuntas? É isso que a comunidade internacional quer entender e, obviamente, se a COP vai trazer algum retorno claro de ideias para os países que vão, até mesmo sem a gente saber se o presidente Donald Trump vai estar por aqui. Então, mais importante do que os eventos acontecerem é qual é o recado que a gente vai falar daqui para fora. Pensando nesses recados, Igor, daí eu já quero trazer uma outra discussão que tem sido importante, já não é nova, que é sobre a criação de uma nova moeda. Lula que defende também isso, o Brasil que tem defendido isso, né, inclusive tanto dentro do BRICS, como ontem mesmo, assumindo a presidência rotativa do Mercosul, Lula voltou a falar sobre uma moeda única para as transações do bloco aqui do Mercosul. Quais são as possibilidades técnicas realmente viáveis disso acontecer? Qual que é a possibilidade da gente ter essa pauta sendo discutida oficialmente dentro desse BRICS e disso avançar nesse momento? Olha, Débora, eu acho isso é uma pauta que parece ser muito mais ideológica do que prática, porque a moeda ela é a expressão de poder dos estados, por um lado, mas, por outro lado, ela não pode ser adotada por governos sem que haja credibilidade e confiança dos agentes econômicos. E ninguém de sã consciência tem a credibilidade na conversibilidade e na manutenção do poder de compra do rublo ou do real, que a gente vê uma grande desvalorização ao longo da história. E a manutenção do poder de compra da China, do yuan, é basicamente manipulada. Então, quando a gente olha isso,
parece muito mais uma visão do presidente Lula de querer se afastar do dólar e se afastar dos Estados Unidos. Mas isso é totalmente impraticável. O que a gente viu na União Europeia foi um conjunto de trabalhos e décadas de integração e, principalmente, o euro é uma renovação do marco alemão que tinha uma grande credibilidade. A ideia de ter uma moeda única no Mercosul, uma moeda dos BRICS, é totalmente impraticável e não tem sentido e lógica os países perderem até mesmo a sua capacidade de política monetária. E muito perigoso, o presidente Donald Trump já disse abertamente que os países que tentarem furar os negócios internacionais por meio do não uso do dólar cairiam em sanções. Então, falar isso coloca a gente num alvo desnecessário para o presidente Donald Trump pelos próximos anos. Eu acho que, tecnicamente, é impraticável, não há interesse nesse tipo de ligação e, muito mais, traz para a gente um problema que a gente não precisa. Verdade. Bom, muito obrigada pelas suas análises, ótimos pontos sempre. Conversamos aqui com o Igor Lucena, economista, CEO da American Consulting. Muito obrigada mesmo, sempre bem-vindo. Que bom te ter por aqui. Volte mais vezes, por favor, tá? Muito obrigado. Nada, eu que agradeço. Muito obrigado. Ótima sexta para você, meu querido. Até mais.